queridos, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Então, vamos lá. Modernismo no Brasil, né? A gente continua falando deste movimento, na primeira fase, especificamente trabalhando Manuel Bandeira. E o detalhamento: estudo do estilo de produção literária dos textos do período conhecido como modernismo, com especial ênfase à produção literária de Manuel Bandeira. Então, vamos à nossa aula. Olá, gente! Agora a gente vai iniciar nossa aula. A gente vai falar deste autor maravilhoso chamado Manuel Bandeira, considerado um dos heróis do modernismo no Brasil. Ele teve um olhar terno para o cotidiano. Essa é a principal característica dele. Aí vocês estão vendo aí os sapos, né? Os sapos é um dos trabalhos dele, né? Foi apresentado na Semana da Arte Moderna, fazendo uma crítica ao parnasianismo. Então, qual era essa crítica? Ele trabalhava nesse poema aquilo que ele não queria. Os modernistas não queriam romper, porque era a formalidade, né? Então ele fez esse poema dentro dessa formalidade, seguindo toda uma estrutura que os parnasianistas usavam, né? Só para caçoar mesmo da cara dos parnasianos, né? Aí ele fez, né, o poema seguindo a quantidade de verso, de estrofe, todo assim como se fosse uma caixinha já pronta, né? Então ele seguiu o modelo do parnasianismo, mas só era simplesmente para criticar, porque o Manuel Bandeira, ele trabalha com outra abordagem que vocês irão conhecer. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre a vida dele? Manuel Bandeira é o primeiro grande poeta modernista brasileiro a ter sua obra reconhecida e valorizada para além do ruidoso âmbito revolucionário da Semana da Arte Moderna de 22. Ainda que um de seus poemas mais famosos, Os Sapos, tenha provocado grande alvoroço ao ser lido durante o evento, né? Como eu falei para vocês, porque esse alvoroço todo, né? Porque ele realmente queria chamar atenção, né? Queria causar, criticando esta formalidade, né, do parnasianismo. Então, em 1904, um ano após iniciar os estudos na Escola Politécnica de São Paulo, teve de abandonar o curso e dedicar-se ao tratamento de uma doença que, naquela época, ainda era vista incurável, a tuberculose, né? Hoje, se você for ver, a tuberculose não é uma das piores doenças, né? Porque hoje tem muitos recursos para o tratamento, mas na época estava com tuberculose, que a maioria, né, deles, principalmente no romantismo, né, eles adquiriam muito a tuberculose, então não tinha praticamente cura, né? Então, em 1913, foi tratar-se em um sanatório na Suíça. Lá, o médico traçou-lhe com franqueza uma perspectiva bastante incerta. Pode viver 5, 10, 15 anos. Quem poderá dizer? Né? Não tinha tanta certeza assim. Você pode... Praticamente ele disse isso para o Manuel Bandeira. Você pode morrer hoje, ou pode morrer daqui a um mês, um ano, não temos certeza, né? Então, a poesia passou a representar uma saída para o desconsolo em que vivia Bandeira, desde a descoberta da tuberculose, através do exercício literário que o poeta reflete sobre a vida, fala sobre suas memórias de menino, registra cenas do cotidiano
e, acima de tudo, aprende a lidar com a ameaça de doença e da morte, como nos versos de testamento. Então, já que ele estava doente, né, não podia estar fazendo outros trabalhos, outras coisas, ele se dedicou ainda mais à poesia, né? Então, seu quarto era o ambiente propício para ele fazer essas reflexões, né? Falar sobre seus sentimentos, suas angústias, porque talvez foi o pior momento da vida dele, né? Quem que fica bem com um médico falando que você pode morrer a qualquer momento, né? Então, ele fez no início, nesse verso chamado Testamento, que a gente vai fazer uma leitura dele, e verificar, gente, né, algumas das suas características. Quando a gente fala de Manuel Bandeira, a gente fala muito de cotidiano, de memórias, né, que ele trata muito dessa temática. Então, criou-me desde o menino, para arquiteto meu pai. Foi-me um dia a saúde. Fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, perdoai-me. Então, ele está praticamente pedindo perdão porque não conseguiu ser realmente aquilo que lhe foi proposto, que era ser arquiteto. O desejo do pai dele. Quem queria na época que o seu filho fosse poeta? Né? Poeta não dava dinheiro, né? Fazer poesia. Até hoje, né? Praticamente quem escreve não sobrevive disso. Imagina na época do Manuel Bandeira, né? Então, não existe. Os pais realmente não gostavam dessa escolha dos filhos. Então, aí ele conta já um pouquinho da história dele, né? Da sua infância. Então, ele vive fazendo essas... relembrando, na verdade, seu tempo de criança. Em outros trabalhos, você vai notar. Então, ele fala muito, né, dessa expectativa do pai, né, dessa perspectiva para que ele se formasse. Na época, se formava muito, né, médico, advogado. Então, se não fosse isso, não ia servir muito, né? Então, quando ele fala que o pai, né, criou ele para ser arquiteto, mas foi o que aconteceu? A saúde dele foi embora. Ele não pôde mais fazer muita coisa, não pôde estudar, né? Mais do que ele já estudava, né? Mas para ser arquiteto, ele tinha que frequentar a faculdade, tinha que ter aqueles dias, né, de visita na universidade, então não dava. Realmente ele ficou um tempo em casa e ele não pôde, né, ser arquiteto. Então ele foi poeta, que se considera menor. Né? Ele se considera menor, um ponto de vista dele, mas para o público, para a sociedade, ele foi um grande poeta. E ele pede, né, termina pedindo perdão. Outra característica que a gente pode notar, além da simplicidade da linguagem, né, no poema e os versos, você vê que ele não se preocupa com a rima, por exemplo. Criou-me desde o menino para arquiteto meu pai. Então, você nota que o verso, né, os versos curtinhos aí, ele não se preocupa em rimar com o segundo ou terceiro verso. Então, é super livre, né? Além de falar da sua infância, né, que é uma característica importante das obras dele. Então, dentre todas dessas obras que ele produziu, nós vamos apresentar alguns para vocês, né? A gente vai simplesmente apresentar o livro, o tema do livro, tá? Para vocês conhecerem. Se tiverem interesse, aí já sabem, pode anotar aí o nome do livro. Esse tema, né, me chamou a atenção, vou anotar para eu procurar depois. Então, ele tem este livro chamado Libertinagem, que foi publicado em 1930. Tem A Estrela da Manhã, foi em 1936. Tem o Mafuado Malungo, que foi em 1948. Tem também A Lira dos 50 e Belo Belo, né? Publicado em diferentes edições sob o título de Poesias Completas.
Então, eles foram retirados várias vezes, né? Porque quando você faz uma edição, o livro é bem recebido pelo público, né? Faz novas edições. Tem A Estrela da Tarde, que foi em 1958. Estrela da Vida Inteira, né? Que também foi em 1966. Né? A gente nota que ele gostava muito, né? Essa palavra estrela. Então, é isso aí, gente, alguns dos seus trabalhos, né? Ele tem vários e muitas poesias. Então, qual era o seu objetivo principal com seu trabalho? Seu objeto poético principal era a busca da beleza e expressividade. Então, era este o objetivo, porque ele tinha como objeto, né, a beleza, a expressividade para o poema, em detrimento da mera adesão de uma nova proposta estética. Ele não queria simplesmente mudar por mudar, né? Mudança por mudança. Então, ele quer realmente mostrar em seu trabalho e ter nele um objetivo que vocês, né, vão ver. Né? A gente tem alguns poemas aqui que nós iremos mostrar e vocês vão identificar nessas belas características que ele traz. Né? Mas as temáticas dele, ele trabalha principalmente em cima das coisas cotidianas, né, do que acontece no nosso dia a dia, a sua infância, né, as memórias que ele traz da sua infância. Então, nós temos a grande poesia das pequenas coisas, porque a grande poesia das pequenas coisas. Porque, claro, que ele enfatiza, né, como a gente já falou aqui várias vezes, o dia a dia das pessoas, coisas simples. Ele tinha um olhar para as coisas que para muita gente eram insignificantes, mas para ele tinha muito valor. E hoje ele até hoje, faz muito sucesso por conta disso, né? Porque trabalha com a realidade do povo. Ele mostra temáticas do nosso dia a dia, por isso que é tão interessante e gostoso de ler, né? As poesias, muito acessível a qualquer um que possa ler seus versos. Então, como poeta da simplicidade e da coloquialidade, né, que ele é simples e trabalha com a linguagem coloquial, essa linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia, é possível perceber o tradicionalismo e a liberdade em sua extensa obra literária. Foi por esse tipo de abordagem voltada para as pequenas questões do dia a dia que Manuel Bandeira se tornou um poeta de grande prestígio. Então, pela essa poesia dele maravilhosa, né, acessível a todos, é que ele conquistou e conquista muitos leitores. E para você compreender melhor, você vai assistir a um vídeo, né, e preste bastante atenção nos versos, né, e na linguagem desse poema, no conteúdo em si. Aí você vai identificar com certeza as características que eu já falei do Manuel Bandeira. Então vamos ao vídeo. A evocação do passado. Evocação do Recife. Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pince-nez na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: "Coelho sai, não sai". Rua da União. Como eram lindos os montes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame de Doutor Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe. Capiberibe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá. Banheiros de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo.
Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias. Barro, boi morto, árvores, destroços. Rede moinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto, Recife bom. Recife brasileiro como a casa de meu avô. Então, notaram, né? O nível de poesia do Manuel Bandeira, né? Aquela poesia que você se encontra lá, né? Você entende e você se coloca no lugar dele, né? Aí ele sente saudade, né? Da cidade onde nasceu. Ele fala das ruas, das pessoas e principalmente da casa do avô, né? Quem que não gosta, né? Da casa do avô, da avó? Quem não tem lembranças, né? Então é maravilhosa a parte que ele cita, né? Que não está morta, né? Recife está morta, de repente, porque ele não tem mais o que chamava atenção, mais atenção nele, que era a casa dos avós, né? Então, quando você perde algo que era muito acostumado, que você vivenciou toda a infância, né, se perde a vontade de visitá-lo, né? Então, você observou que a infância, né, a memória do passado, a linguagem coloquial, todas estas características estão presentes aí nas estrofes desse lindo poema, não é mesmo? A gente vai conhecer mais alguns deles. Então, vamos para o chamado A Morte como Libertação. Gente, eu não sei se vocês já notaram, mas geralmente nos poemas do Manuel Bandeira, ele fala também muito da morte. Foi por isso que no início a gente colocou, né, da situação que ele se encontrava, né? Ele tinha o problema, né, de saúde, então ele de repente poderia morrer a qualquer hora, né? Então a gente vai entender por que toda essa melancolia, essa saudade do passado, porque quando você se coloca em um lugar, né, ali só refletindo, o que é que vem à tona, né? Vem essas lembranças do passado, você quer voltar a viver como era antes, ser feliz. E a gente vê que ele é uma pessoa triste, né? Angustiado, né? Claro, né? Com o que ele estava passando, não era para ser diferente. Então, você também encontra muito, né? Muitas vezes nas poesias dele, essa temática da morte, né? Vida, morte. Ele fala também como nós podemos identificar neste poema a morte como libertação, né? Pode ser. Será? Quem pensa assim, a morte é libertação? Então ele diz: momento num café. Quase o enterro passou. Os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. A gente vê nessa primeira estrofe, né, verifica os versos, né, são versos curtos. Aqui, quando o enterro passa, é um momento mais distraído, né, estão lá num café, então passa o enterro, talvez, né, muitos nem conheçam quem passa lá, que está morto, né, mas levanta todo mundo, né, todo mundo que está no café, tira o chapéu e cumprimenta, né? Mas é uma coisa mais amena, né, mais tranquila, passa simplesmente só a imagem, né, que está acontecendo algo, que é um enterro,
que vai passando, mas não se tem aquela ideia, né, de quem seja, né, se é de um parente, mas eles fazem, né, o cumprimento lá, que é de praxe, né, quando se passa por algum lugar com caixão, pelo menos era, né, na época. Já no segundo, veja que os versos são mais longos, né? Isso significa também, né, uma daquelas características marcantes, que são a utilização de versos soltos, versos brancos, que não tinha tanta preocupação com a formalidade, né? Então, faz-se o poema, porque o que é que importa? Seu conteúdo. Então, na segunda estrofe tem: no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Então, eles saudavam, né, a matéria, aquilo que passou, lá o morto, né? Mas aqui ele diz que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição. O que será que ele quis dizer com isto? Que a vida é traição, que não tem finalidade, porque você pode, né, abandonar a vida a qualquer momento. Então, por isso que ela é traiçoeira. Você pode estar vivo aqui hoje, daqui a pouco já não está mais, ou amanhã, né? Mas o fato é que ele pensava muito isso. O eu lírico, que era quem falava, ele sempre estava preparado para a morte, né? A qualquer momento, por conta da situação dele. Então, todos os poemas dele, você vai ver um pouco de melancolia, né? Mas por conta da situação, né? Então, a vida, minha gente, é traiçoeira. Então, para ele, né, principalmente, ele poderia sair dela a qualquer momento. Então, nós temos mais um poema aqui que a gente vai analisar para vocês identificarem, né, nele alguma característica, já que nós falamos. Vejam bem. Poema só para Jaime Ovalle. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia uma triste chuva de resignação. Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei. Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Então, a gente vai, né, voltar lá para o início do poema. Você veja que né, também existe muita melancolia envolvida nesse poema, né, por trás desse poema. Então, gente, quando a gente fala aqui em eu lírico, né, neste caso do Manuel Bandeira, geralmente o eu lírico é ele mesmo, né, porque ele quem coloca a voz para fora, né? Então, o que é que esse eu lírico, ele coloca para fora seus sentimentos, né, suas angústias, tudo o que está acontecendo com ele. Mas nem todos os poemas, o eu lírico é o poeta. Às vezes, porque quando a gente fala em eu lírico, é a voz do poema, né, o que está sendo apresentado, tá? Não esqueçam disso. Não necessariamente essa voz é do poeta, tá? Mas no caso do Manuel Bandeira, é realmente ele. Então, quando ele diz, hoje acordei e ainda fazia escuro, embora amanhã já tivesse avançada. Então, amanhã já tivesse avançada, não era tão cedo para estar escuro.
Mas isso era a forma do eu lírico ver o mundo. Se dentro de você não está bem, né? Você está preocupado, cheio de problemas, é claro que você vai olhar e vai ver também tudo escuro. Tem até um ditado que diz que tem dois em uma janela, olhando para o mesmo espaço. Um vê flores e o outro vê lama. Então, depende da situação em que a pessoa, o lírico, se encontra naquele momento, né? Então, ele, que você já conheceu, né? Já falamos sobre a vida dele, já sabe por quê, né? Que ele se sente assim. Então, ele acorda, já não é tão cedo para estar escuro, né? Embora amanhã já tivesse avançada, amanhã poderia já ser umas 10 horas da manhã, que já está tudo claro, mas continuava escuro. Chovia uma triste chuva de resignação. Chovia uma triste chuva, né, para ele. Você vê aí na imagem, né? É como se ele olhasse a janela e estivesse assim. Porque muita gente, isso é o ponto de vista dele, minha gente. Por quê? Né, outras pessoas gostam, algumas pessoas, né, gostam de chuva e se sentem alegres, felizes, né, quando está chovendo. Já outras pessoas dizem que não suportam chuva, né, que ficam triste, depressivo, e poderia ser o caso dele, né? Eu, por exemplo, eu gosto mais de sol. Sol para mim é energia, é vida. Então, eu prefiro. Tá chovendo, fica uma coisinha mais amena, né? Mais triste. Então, o que é que aconteceu? Então, ele está colocando aí a rotina dele, né? Ele levantou, bebeu o café que ele mesmo preparou, depois deitou novamente. Olha, deitar, quando está chovendo assim, é uma delícia, né? A gente vai lá, toma um cafezinho, deita quando pode. Acendeu o cigarro, agora veja que ele estava com tuberculose, né? Mas pelo que ele escreveu aí, ele continua fumando, né? E fiquei, diz ele, como contraste e consolo. Deixa eu ver se eu não pulei uma cartela. Quando hoje acordei, tá, e vamos para aqui. Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite, então levantou. Não, gente, eu voltei para a mesma cartela, não foi? Ah, não, tá certo. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente, acendi o cigarro e fiquei pensando. Então a gente parou quando falamos do cigarro, que mesmo doente fumava, né? Pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Olha só, né? Então, a gente vê que é uma situação muito complicada de Manuel Bandeira, né? Complicada e delicada, né? Porque a situação dele, né? Doente, e tendo que ficar em um quarto praticamente todo o tempo da vida dele, escrevendo, né? Então, não tinha muita coisa para colocar para fora. Mas o certo é que ele valorizava muitas pequenas coisas, né? O belo seriam as coisas que para muitas pessoas seria insignificante, mas ele tinha um olhar apurado para as pequenas coisas, né? As coisas principalmente do dia a dia, que ele observava, colocava em seus poemas o seu cotidiano, a sua vida, principalmente, né? Como nós vimos em todos os poemas lidos aqui, que era uma rotina da vida dele, né? No vídeo a gente viu que ele trazia suas memórias, resgatava as memórias da sua infância, falava muito do seu avô, né? Pelo o poema, a gente identifica que ele gostava muito da casa dos avós. E também vimos num poema que ele fala da morte, do enterro e a morte como traiçoeira, né? Que ela pode chegar a qualquer momento. E aqui ele também descreve um pouco da vida dele, né? Do cotidiano da vida dele, o que é que ele faz, ele levanta, deita, levanta novamente, fuma e fica pensando nas mulheres maravilhosas que ele um dia amou, né?
Então é isso aí, ficamos com nossa aula por aqui. Tenho certeza que vocês gostaram do Manel Bandeira, então até um próximo momento.